a passagem. Então, vou tentar falar um pouquinho sobre o que a doutrina espírita diz a respeito da morte, que acontece com todos nós. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, ele fala a respeito disso. A lei de destruição, existe uma pergunta específica sobre isso. Se a destruição faz parte da lei da natureza, ao que os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, tem por um fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então nós podemos encarar a nossa morte do ponto de vista físico como uma destruição, porque o nosso organismo se destrói, o nosso organismo é decomposto e é retornado para o planeta em forma dos seus átomos e tal. E de certa forma acontece uma transformação, porque os componentes atômicos do meu organismo, após decomposto, vai servir de adubo e assim por diante. Né? Hoje o petróleo que nós utilizamos, ele é oriundo da decomposição dos fósseis há milhares de anos atrás. Então, ou seja, a morte faz parte da natureza, na realidade é uma transformação que há de ocorrer. E se nós falarmos no sentido espiritual, a nossa morte, ela também vai representar uma transformação, porque a nossa marcha é evolutiva. E existem mais duas perguntas. Uma delas, qual a morte, ou melhor, qual a causa da morte dos seres orgânicos? A pergunta 68, esgotamento dos órgãos. É isso que acontece conosco, com qualquer um de nós, sem exceção. Os órgãos se esgotam no momento da nossa morte. Agora, o motivo pelo esgotamento é que pode variar. Pode ser oriundo do uso, ou seja, a pessoa idosa que usou muito o corpo, depois de muito utilizado, ele perde a função e morre. Ele pode ser utilizado intensamente através dos vícios e faz a máquina deixar de funcionar antes da hora. Então, ou seja, e outros motivos, é claro. Então, quer dizer, do ponto de vista da morte, ou seja, o nosso organismo, ele se esgota, isso não há dúvida. E mais uma, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar a termo seu exílio. Então, os espíritos nos dizem que a morte, ou seja, a passagem, ela normalmente não é dolorosa. A dolorosa é a nossa vida, a carga que nós sofremos, que nós passamos para levar a vida. Nós precisamos ver o processo de morte em 3 fases. O início em que acontece até o momento em que se dá a passagem, ou seja, o processo de morte. Então, tem a segunda etapa, que é a morte em si, que é o desligamento completo dos laços da nossa alma, do nosso espírito com o corpo, e a terceira fase, que é a fase subsequente, ou seja, é a fase em que nós acordamos. É como nós estivéssemos dormindo aqui na Terra, tem a fase do sono e depois o acordar na vida espiritual. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec fala bem sobre o assunto. Ele dedica um capítulo sobre isso, que é o capítulo 1 da segunda parte. Nós podemos pensar em uma polarização no conceito espiritual, em materialismo e espiritualismo. Ou seja, materialista é aquele que não crê em nada após a morte. Aquele que acredita que com a morte do corpo se esgota tudo e não há mais nada. E o espiritualista, ele acredita que depois da morte acontece alguma coisa. A nossa individualidade prossegue.
E aí, nesse campo espiritualista, nós vamos colocar as diversas religiões, tá? E outras filosofias não religiosas também, certo? Então, veja bem, se nós não somos materialistas, somos espiritualistas, nós temos a convicção, nós temos a crença de que alguma coisa vai, que nós não ficamos aqui. Então, algumas pessoas vão ficar na suspeita. Eu sei que acontece alguma coisa, mas eu não sei o que vai acontecer do lado de lá, como é que é. As religiões falam cada uma coisa. Ou seja, a existência de uma outra vida, para nós, espiritualistas, é uma evidência, é uma certeza, não há dúvida disso. Agora, o que nós não sabemos, o que nós ficamos sempre nos questionando? Quando, como que isso ocorre? Como é que se processa essa transição? Nós estamos aqui na Terra e vamos acordar lá no céu. Como é que isso vai acontecer? Essa que é a nossa dúvida. O túnel que as pessoas citam, que atravessam, como é que é esse túnel? Todos nós vamos passar pela morte, até os materialistas. Todos nós vamos passar. Agora, independe da posição social que cada um ocupa, independente da riqueza, a posição social e a riqueza, elas não vão determinar a forma como isso vai acontecer. Por quê? Porque a posição social e a riqueza são coisas da terra. Então, tudo fica para trás. Pascal disse, tudo que é incompreensível, nem por isso deixa de existir. Ou seja, até para aqueles que não creem nisso, isso existe, não é porque eles não acreditam, não é porque eles não compreendem que isso não vai existir. O Espiritismo, ele tem uma visão. Bom, as sensações são diferentes de um para outro. Nós sabemos, pela observação dos que aqui vivem e morrem, que uns morrem, ou seja, fazem a passagem com calma, com tranquilidade, outros passam por grandes convulsões. Então, isso é uma observação que nós fazemos, de ver as pessoas que morrem. E nem a ciência, nem a religião, elas têm uma posição definida sobre esse processo. Por quê? Porque a ciência, ela conhece ou procura entender tudo que vai até a morte. E a religião, ela procura explicar tudo o que acontece após a morte. Ou seja, o instante transitório, esse momento que é a morte, nem a ciência, nem a religião conhecem efetivamente, ou sabem explicar. O Espiritismo, ele dá luz nesse assunto. Por quê? Porque é uma doutrina que une a ciência com a religião. Ou seja, então, ela nos dá respostas sobre esse momento transitório, sobre a transição da fase da vida material para a vida espiritual, que é o que chamamos comumente de morte, né? Então, a chave é o laço fluídico. Por quê? Porque é o corpo sem material que une o corpo físico à nossa alma. Então, é lá que nós vamos encontrar as respostas sobre o que acontece na morte, no processo de transição. As sensações, elas são parte da alma e não do corpo. O corpo não sente. O corpo tem sensores que fazem com que a alma perceba os tais sentimentos. Quem sente é a alma. O corpo é inerte, tanto é que depois que alguém morre, o corpo está lá. Você pode cutucar, pode espetar, pode cortar, que o morto não vai sentir. Então, quem sente as coisas é a alma. Mas tudo que repercute, tudo que acontece no corpo, tem repercussão na alma, por causa justamente da ligação. A nossa alma está, de alguma forma, ligada ao nosso corpo. E a doutrina espírita explica que é o perispírito. Então, é esse corpo de ligação entre o corpo material e o corpo espiritual. Então, o que acontece com o corpo é transmitido para a alma. Então, a alma vai sofrer os danos ocasionados no corpo. E, logicamente, como faz parte da alma, as sensações, elas prosseguem conosco depois da nossa morte.
Mas a alma não sente a destruição orgânica, porque depois da morte, o vínculo foi desfeito. Então, a decomposição corporal, ela não é percebida pela alma. Isso é, naturalmente, que isso em casos normais. Existem os processos de transição, em que nós vamos ver aqui algumas situações que, na realidade, a alma, depois de desencarnada, ela tem essas percepções. Vamos entender o porquê e quando. Então, essa figura mostra exatamente o corpo físico, o corpo espiritual e o perispírito ligando. Nós vemos duas setas, uma para cada lado. Por quê? Porque o corpo físico transmite as sensações para o espírito, ou seja, os sensores nossos estão no corpo físico e a alma vai sentir isso. E, por outro lado, a alma, o espírito, determina as ações, os movimentos que querem que o corpo realize, para o corpo realizar. Porque o corpo, como eu disse, ele é inerte. A alma tem que comandar o corpo para que ele possa exercitar os movimentos. Pronto. Com a extinção da vida orgânica, com a morte, esse laço é rompido. Mas observem que é rompido o laço entre o corpo físico e o perispírito. O perispírito continua unido ao espírito. O laço que se rompe é com o corpo material. E isso não acontece de estalo, vai acontecendo paulatinamente. Os tecidos vão se desligando, os órgãos vão se desligando, os órgãos do corpo físico vão se desligando dos órgãos do corpo espiritual. E vão se separando, até que o último átomo do perispírito se desloca da molécula do corpo humano. E aí, nesse momento, então, ocorre a finalização da transição, da passagem. Essa sensação ela pode ser dolorosa, dependendo da quantidade de pontos de contato que houverem. Enquanto existirem muitos pontos de contato, essa transição pode ser dolorosa, em consequência da maior ou menor dificuldade de rompimento. Ou seja, então nós vemos que pode haver dificuldade nesse rompimento ou pode haver facilidade nesse rompimento. A circunstância da morte, então, ela pode ser mais ou menos penosa, segundo o que eu acabei de dizer. Se o rompimento se dá com pouca dificuldade, com facilidade, rapidamente, vai ser pouco penosa, ou nem um pouco penosa. Agora, se houver dificuldade, se demorar para se romper, se os laços estiverem bem presos, os laços que eu digo do corpo físico com o perispírito, se os laços estiverem muito presos, vai ser difícil de se soltar. E aí o que acontece? Vai ser mais penosa a passagem. A passagem vai acontecer. O organismo se esgota, as funções orgânicas se esgotam, por qualquer razão, por um acidente, por velhice, por doença, não importa. As funções orgânicas se esgotam, há separação necessariamente. Então, o que vai acontecer? Dependendo da ligação, vai ser mais ou menos penoso. Isso é um objeto de análise, é isso que nós temos que analisar. Pois bem, depois da extinção da vida orgânica, nós podemos encontrar 4 situações diferentes. Um desprendimento completo. Normalmente, uma pessoa idosa, quando ela desencarna, ela já está quase solta. Quando há um momento da morte efetiva, já está quase indo. Ou por doença, isso nas condições normais, por doença. Então, já está quase desligado. A pessoa está doente, está lá sofrendo da doença e tal, e aí o corpo já vai o perispírito já vai se afastando do corpo material, se desligando, ao momento que, quando se dá a morte física, praticamente instantaneamente a alma se vai. Ela pode haver uma ruptura no auge da sua força. Por exemplo, um acidente brusco, inesperado. Então, há aquela ruptura, uma morte dramática, normalmente pode acontecer isso. Há a ruptura da vida e tem que haver o desligamento, porque houve a morte do corpo físico. Uma coesão fraca, sem abalo, aqueles que não têm mais o seu pensamento no mundo material,
aqueles que têm consciência da vida espiritual, aqueles que não estão preocupados em carregar nada que tem consigo, porque sabe que vai morrer e não vai levar nada. Então aquilo acontece naturalmente. Você vai morrer, você vai tranquilamente, não está preocupado com o que ficou, com as pessoas que ficaram. Diversos pontos de contato, sentindo a decomposição do corpo, em alguns casos. São aqueles que estão arraigados à vida material, aquele que está preocupado com o dinheiro que está no banco, aquele que está preocupado com os amigos que vão ficar para trás, aquele que está preocupado com as coisinhas que tem dentro do seu guarda-roupa. Ele vai desencarnar, porque a morte acontece, é uma coisa natural, mas ele, mentalmente, ele vai estar ligado, ele não quer se separar do corpo. Então, isso vai ser dolorido para ele. Por quê? Porque a separação vai acontecer e vai haver um sofrimento por causa disso. Então, a gente tem que observar. Essas 4 situações são coisas reais que nós temos que pensar e nos posicionar numa delas. A razão do sofrimento vai ser em maior ou em menor intensidade, segundo essas diferentes situações. Vai depender da força de adesão que une o corpo físico ao perispírito. Então, a resposta está aí. Nós temos que procurar manter uma fraca coesão com o nosso perispírito, para que quando nós formos, nós possamos ir, efetivamente. Então, qual é o objetivo nosso? O que nós precisamos pensar? Em atenuar a força, diminuir essa força. E em outra, acelerar o desprendimento. Então, ou seja, para a gente morrer bem, nós temos que manter o mínimo de força possível e desprender o mais rapidamente possível. Existe um outro fenômeno que é muito importante analisar, Allan Kardec cita, que é a perturbação. A perturbação é uma situação no momento da transição. Ela é como um torpor paralisante que neutraliza as nossas sensações. Ele diz que é uma espécie de catalepsia. Nesse momento em que acontece, que passamos por isso, nós não conseguimos testemunhar o que está acontecendo conosco. É normal isso acontecer com as pessoas. Ela pode durar desde algumas horas até alguns anos. Então, essa perturbação, ela está ligada ao que eu falei no slide anterior. Ela pode ser mais curta ou mais demorada. Na medida que vai acontecendo a libertação do perispírito, o sentimento vai dando em nós um sentimento de que nós vamos acordando de um sono profundo. Todos já tiveram um tipo de sono desse. A sensação que nós temos qual é? É que as ideias vão se organizando devagarzinho, a gente vai tendo aquela visão turva, e aí a gente vai começando a adquirir a consciência de nós, da nossa posição, da nossa situação. Então, ele diz que é mais ou menos assim o processo depois que passa essa perturbação natural. Pode ser calmo ou aterrador, depende de como nós nos encontremos. Vai ser calmo, ou seja, vai nos trazer boas sensações. E se for aterrador, para nós vai ser como um pesadelo. Normalmente, não é doloroso. O processo normal de desencarne não é doloroso. Tá? Então, veja bem, nós temos aí o último alento, o último suspiro do ser humano na matéria. Antecedendo a isso, há a desagregação da matéria. E após esse último suspiro, acontecem as tais angústias da perturbação. Tá? Então, a intensidade e a duração disso vai depender da afinidade que existe entre o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Então, quer dizer, se nosso perispírito, que é a nossa alma, que é a nossa essência, que é o nosso eu, se ela está muito ligada ao corpo físico, vai ser demorado, vai ser doloroso. Então, grande afinidade, mais penoso é. Pouca coesão,
vai ter um desprendimento quase imediato. Bom, a causa disso, dessa situação que eu acabei de falar, essa situação da perturbação, essa situação da intensidade, da duração, a questão da coesão, tudo vem do estado moral da alma. O nosso estado moral é que determina a fraca ou a forte coesão. Ela é que vai ditar, ou melhor, ela é que vai dar como consequência um desligamento breve ou demorado. Ou seja, se eu tenho uma grande afinidade, é porque eu sou apegado à matéria. Eu sou apegado ao meu corpo. Eu sou uma pessoa linda. Eu não, né? Mas a pessoa fala, a pessoa é linda. Então, ela preza o seu corpo, quer preservar. E ela, quando vai morrer, ela não quer ir embora, porque ela é apaixonada pelo seu corpo e quer ficar, e isso vai ser dolorido. Pois bem, a pessoa, no limite máximo, é o caso em que ela tem um apego à matéria, ao próprio corpo, às sensações, apego às coisas materiais. E no outro lado, no outro extremo, as almas puras, que são identificadas com a vida espiritual ou plenamente identificadas, ela praticamente não tem apego. Todos nós aqui, sem exceção, estamos entre esses dois limites, né? Alguns estão um pouquinho mais para lá, outros estão um pouquinho mais para cá. Então, todos nós não somos extremamente materialistas e nem somos extremamente puros. Nós temos um pouco de pureza e um pouquinho de materialista. Então, o que nós precisamos é dosar, é balancear. Quer dizer, nem isso. O que nós devemos fazer é, à medida que a gente vai vivendo, vai adquirindo experiência, vivência, nós vamos procurando diminuir o apego à matéria, às coisas materiais, e aumentando nossa pureza. Isso significa o quê, em termos da moralidade da alma? Nós estamos aumentando a nossa moralidade, né? Então, esse diagrama que eu fiz aí, ele mostra mais ou menos isso. A velocidade e a facilidade do desprendimento é determinado, melhor dizendo, pela pureza e pela desmaterialização da alma. Está ligada. Quanto mais puro, mais rápido. Quanto mais desmaterializado, mais fácil de desprender. Agora, isso vai ser fácil ou é penoso? Essa passagem, essa transição. Ela vai ser agradável ou vai ser dolorosa? Vai depender do nível que a gente tiver aí. E isso a gente tem que examinar. Nós temos que examinar. Nós temos que examinar as situações, nos enquadrando, procurando nos melhorando. Um budista tibetano, ele, analisando uma obra, Morrer Não Se Improvisa, ele compara a preparação para a morte como uma preparação para uma viagem. Então, ele compara. Na realidade, é uma viagem, né? Quanto mais cedo nós nos prepararmos para a viagem, melhor nós vamos lembrar do que nós queremos levar, certo? Aquele que vai viajar amanhã e à noite está preparando a mala, com certeza vai esquecer a pasta de dente ou vai esquecer alguma outra coisa, né? Então, nós temos que planejar a nossa viagem com antecedência, preparar a nossa mala, separar as coisas, pensar no roteiro, pensar para onde nós queremos ir. Então, quanto mais cedo nós fizermos isso, mais tranquilidade nós teremos. E ele diz isso. O que vocês querem levar quando partir? Quando eu for, eu não quero ir com raiva, com insatisfação ou com arrependimento, nem com apego. Eu quero ir como um pássaro que levanta voo do topo de uma montanha. Não quero ninguém segurando meus pés. Eu não quero nenhuma carga nas minhas costas. Quero ir como um espírito livre. Uma coisa que nós temos que pensar é nas pessoas que ficam também. Muitas vezes, aqueles que ficam fazem com que a passagem daquele que está morto, que está morrendo, seja mais penosa. Existem relatos de espíritos contando isso. Por quê?
Porque se eu estou aqui chorando que fulano morreu, ele morreu, ele foi, eu não queria que ele fosse, eu gostava tanto dele. O que eu estou fazendo? Eu estou atraindo, eu estou puxando ele. E ele está lá querendo ir embora e tem alguém nas costas dele segurando, puxando ele pelo braço. Então nós temos que pensar também, não na nossa morte, nós temos que pensar na morte dos outros, aqueles que estão próximos de nós. Uma prece sentida em favor daquele que morre, sendo conhecido ou desconhecido, ajuda muito. 1 minuto de prece. Tem um moribundo na rua, 1 minuto de prece, faz por ele. Não imaginam como que isso ajuda. Então, nós temos que pensar nisso. Lógico que nós não vamos ser insensíveis a ponto de esquecer, meu pai morreu, esqueci, meu pai morreu. Nós não vamos ser insensíveis a esse ponto. Nós temos saudade, nós temos bem-querer, mas nós temos que cuidar da qualidade do nosso pensamento. Normalmente, a saudade, ou melhor, a saudade ela deve ser uma saudade saudável e não uma saudade doentia. Aquela saudade em que você fica querendo, fica lamentar a morte da pessoa, lamentar. Né? Nós vamos porque nós temos que ir. Eles já foram, nós vamos daqui a pouco. Então, nós temos que ter esse pensamento também. Não quero nenhuma carga nas minhas costas. São aqueles que estão lá me segurando, me impedindo de ir. Richard Simonetti, que escreveu um livro, Quem Tem Medo da Morte, ele escreveu esse livro por causa dessa situação, que as pessoas viviam perguntando sobre esse negócio da passagem, ele fazia várias palestras, e um dia ele resolveu escrever esse livro. Ele diz assim, ele recomenda que nós estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Retorno para onde? Retorno para a nossa pátria espiritual. Porque esse é o mundo transitório, isso que nós temos que ter consciência. Aqui é que é a fantasia, entre aspas, claro. Aqui é que é o laboratório de experiência. Nós não vivemos aqui. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa vida é fora daqui. Nós temos que tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, terrível, temível e até sobrenatural. A morte é uma coisa natural que acontece com todo mundo, né? Os filmes de terror mistificaram muito a questão da morte, dos mortos-vivos, aquelas coisas, vampiros, não sei o quê, né? Nós temos que pensar que aquilo ali é uma ficção. Isso não é verdade. A morte é uma coisa simples, natural. A morte não é o desaparecimento da individualidade. É só a mudança de lugar. As pessoas que têm dificuldade de sentir a morte, eu costumo falar assim, imagina na época em que não tínhamos telefone, em que a pessoa ia da Europa para a América. Nós sabemos que ela está viva, que ela está lá, mas eu não consigo falar com ela. Eu não tenho como falar com ela, porque eu não tenho como escrever carta, não tenho como telefonar, mas ela está lá, está bem. Um dia eu vou encontrá-lo, eu vou visitá-lo, ele vem me visitar. A morte é isso, na realidade. Quem morreu foi, e um dia nós vamos nos reencontrar, quando eu voltar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele compara o processo da morte com a metamorfose de uma borboleta. E ele descreve detalhe por detalhe o que acontece com a borboleta a nível orgânico, a nível da decomposição muscular da lagarta, o envolvimento dela no casulo, a transformação do organismo, porque o organismo que sai do casulo depois é completamente diferente, todos nós sabemos. E ele compara esse processo de transformação com a nossa passagem e faz linha a linha a demonstração. Eu não transcrevi para cá porque é um pouco extenso, não daria tempo. Eu recomendaria que vocês pudessem ler. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz também, ele fala sobre o processo de desencarnação de Dimas. Também é um relato ligeiramente prolongado, que eu coloquei, eu achei na internet essa figura,
e eu trouxe para mostrar para vocês. Então, quando acontece o desencarne, uma chama brilhante, ela transforma-se em uma cabeça, igual à da pessoa que morreu. E logo depois, todo o corpo perispiritual, membro a membro, vai se formando. E aí, em seguida, o espírito eleva-se um pouco do corpo morto, ligado apenas por um fio prata, que liga as duas cabeças. E interliga os dois corpos. O espírito que está desencarnando, ele contempla o seu passado através da visão, da lembrança, né? E o cordão prateado vai se esvanecendo. Quando ele se corta, acontece então a concretização, vamos dizer assim, do desencarne. Pronto. Então, nós tentamos mostrar um pouco sobre isso. Particularmente, nós quisemos trazer uma coisa que estava no livro da Gênese, que é um dos livros da codificação, ou seja, é uma coisa que foi preparada por Allan Kardec, baseada na informação dos espíritos que divulgaram para nós a doutrina, e é uma coisa assim muito bem científica, vamos dizer assim. Tá? E para concluir, eu queria mostrar para vocês, porque quando eu fui falar sobre esse tema, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele filme Ghost, que no Brasil chama-se Do Outro Lado da Vida. Então lá acontece uma cena em que um casal apaixonado que vivia bem e por um acidente, na realidade, aquele acidente foi consequência da ganância de um amigo, que ele vem a óbito. E pronto. Ele sai do seu corpo, pensa que está vivo. E olha para a esposa e vê a si próprio nos braços dela, esvaindo-se em sangue. E ele tenta tocá-lo e não consegue. E aí ele começa a se perceber. Isso é um romance, ou seja, a situação foi romantizada e a expectativa espírita não foi muito bem abordada, claro, mas vale como uma visão também da coisa. E ele era uma alma boa, ele foi chamado, como diz no esoterismo, foi chamado para a luz, e ele para buscar o caminho dele, mas ele desiste, porque ele ainda estava ligado ao corpo, mas quem viu o filme sabe que a ligação que ele tinha ao corpo não era dependência física, material, era sim o amor que ele sentia pela esposa e a situação trágica e inexplicada que aconteceu. Pois bem, e aí o filme decorre, ele acaba descobrindo que a morte dele foi provocada pelo amigo, que vem a morrer também, no fim do filme. E acontece uma coisa que foi representada pelo realizador, as sombras o arrastando. Então, ele era uma alma perturbada. A passagem do filme mostra isso, que ele era uma alma perturbada. A ganância que ele tinha em pegar o dinheiro do amigo. Na realidade, ele não tinha intenção em matar o amigo. Ele queria que o assalto apenas se desse para ele poder tomar posse do dinheiro. Mas o garoto reagiu e morreu. Enfim. E ele ficou perturbado, primeiro, com a possibilidade de ser descoberto. E isso que ele fez não deixa de ser uma atitude terrível. Então, pronto, as sombras, né, que ali está representado pelo sofrimento mental que ele tinha, pela culpa que ele trazia consigo, e até pelos espíritos que tinham a mesma afinidade que ele, que viviam na mesma faixa vibratória dele. O levaram. Ele foi para as sombras.
na representação do filme, tá? E aí ele conseguiu encontrar paz, o outro rapaz não conseguiu encontrar paz. E aí, finalmente, então, veio então a tal luz e ele pôde ir em paz. Ou seja, essa é uma visão romantizada do que acontece com a nossa passagem. E o que nós temos que pensar é o que nós vamos fazer com a nossa. Quanto tempo de antecedência nós vamos planejar a nossa viagem? O que nós queremos levar? Nós temos que começar a pensar nisso. Em que estado eu quero estar? Eu quero sofrer? Eu quero me libertar do sofrimento? Como que eu gostaria de estar moralmente ao chegar lá? Nós não morremos todos velhinhos. Alguns de nós morremos mais cedo. Então, eu não sei se eu vou sair dali e vou morrer. Né? Eu posso morrer a qualquer instante. Todos nós, cada um de nós. Então, nós temos que ter essa preocupação. Preocupação em melhorar a nossa qualidade de vida, do ponto de vista mental, do ponto de vista moral. É um trabalho árduo, isso não há dúvida, todos nós sabemos disso, mas temos que ter essa preocupação, porque quem não pensa no problema, nunca o resolve. Um problema só é resolvido depois de atacado de frente, certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos a paciência, agradecer a espiritualidade, a oportunidade da inspiração e de estarmos aqui reunidos. Querido Mestre Jesus, a passagem. Quem aqui está, caminha de certo e tão certo para a passagem. Pelo túnel de luz ou pelo blackout, sombra ou escuro. Eu sei, tu sabes e nós sabemos que a passagem é real. No tempo, o dia, a hora, não está visível aos nossos olhos. Mas eu sei, e tu sabes, que a passagem é uma realidade e a ela não faltaremos. Não te descuides então, trabalhando hoje, logo e amanhã, o teu túnel de luz, para que na sombra não te percas e em momento algum a dor não te aflija o coração, porque a passagem é certa.